Lucas capítulo 10, a partir do 38 ao 42, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? E o outro texto que eu quero compartilhar com vocês é em Gênesis, capítulo 13, a partir do verso 8. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra Deus, contra o Senhor. Até aqui. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, quero em nome de Jesus, eu quero colocar minha vida agora nas tuas mãos, quero a tua direção, Senhor, naquilo que tu colocaste no meu coração para compartilhar. Eu quero a tua direção e eu quero, Senhor, que tu crias, Pai, as tuas palavras através da minha boca, que eu fale exatamente aquilo que tu queres e que eu diminua cada vez mais para que tu realmente cresça. E eu quero, Deus, que assim como eu estou aqui, como os meus irmãos, que nós possamos, nessa noite, possamos ser terra fértil, que nós possamos saber receber essa tua palavra e que ela possa se transformar em vida para todos nós aqui. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, toca em cada irmão, cada vida que está aqui, em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, para que tu possas produzir em nós vida como é a tua palavra. Oh, Senhor, em nome de Jesus. É isso que eu te peço. Amém, amém. E amém. Sabe, queridos, que nós somos frutos de escolhas que nós fizemos durante a nossa vida. Nós somos consequências das escolhas que nós fizemos. Hoje nós estamos aqui celebrando ao Senhor, adorando o nosso Deus, em pleno domingo, 23 de junho, 22, não me lembro, mas nós estamos aqui porque lá atrás nós viemos fazendo escolhas. A vida, a situação que tu está vivendo hoje, independente da situação que é boa, ruim, não interessa, mas a situação que tu está vivendo hoje é porque tu, no passado, vieste fazendo escolhas que te trouxeram até aqui. A nossa vida é uma só, mas nós temos áreas na nossa vida. Eu sou pai, eu sou marido, eu sou profissional. Eu tenho um lado que eu preciso me manter, o meu financeiro, eu preciso cuidar da minha saúde, eu tenho grupos de amigos.
tenho meu ministério, cada um de nós aqui tem as suas áreas na vida. E essas áreas, todas elas, vocês vêm escolhendo situações dentro dessas áreas. E chegou aqui hoje. E o Senhor colocou no meu coração exatamente para mim falar hoje aqui sobre escolhas. Escolhas que eu fiz, que escolhas eu preciso fazer. E no texto que nós lemos, nós vamos ver que Jesus chega na casa de Marta e de Maria, e ele está, a Maria está aos pés dele ouvindo a sua palavra. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, o mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou. E elas estão ali e Maria está aos pés de Jesus, diz a Bíblia. E Marta está nos afazeres da casa. E chega um ponto que Marta diz assim: Senhor, eu estou aqui fazendo as coisas, tu não te importa que a Maria esteja aí sem fazer nada? Pede para ela vir me ajudar, manda ela vir me ajudar. E Jesus diz para ela assim: Marta, Marta, tu está muito estressada, tu está ansiosa. Maria escolheu. Maria escolheu a melhor parte. E é por isso que eu quero falar sobre escolhas hoje. Maria escolheu a melhor parte. Não é que Marta estivesse fazendo coisa errada, mas ali era uma questão de prioridade. Maria estava priorizando Jesus. E como tem sido na minha, na tua, na nossa vida? Até que ponto nós estamos escolhendo priorizar Jesus? Até que ponto nós estamos buscando Ele? Porque quando eu priorizo Jesus, a maneira de eu priorizar é eu buscá-lo em oração, em palavra, e lendo palavra, fazendo meu devocional, vindo congregar, buscando Ele em todas as coisas, buscando a vontade dEle, a direção dEle, ser dirigido pelo Espírito Santo. Isso é priorizar Jesus. Mas há algo que eu creio que nós todos que estamos aqui, e é um motivo de alegria, de gozo, de alegria, porque nós estamos aqui, porque nós resolvemos também escolher Jesus. Amém? Amém. Nós escolhemos Jesus. Foi a maior escolha da nossa vida. Preste atenção, não há nada mais importante do que escolher Jesus. Não há nada mais importante do que nascer de novo. Porque vai me proporcionar viver a vida em abundância que Ele me promete. Quando eu sou nova criatura, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando eu priorizo Jesus, eu começo a viver uma vida com Jesus, eu começo a ver a vida sobre um outro prisma. A Bíblia diz que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. 70, 80 anos nós vamos ter aqui, que é isso aqui, para o tamanho, para a eternidade. O que adianta eu juntar tesouros na terra e não nos céus? Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e mais do que nunca, a nossa escolha, não só para ter Jesus, mas para ter um relacionamento profundo, de intimidade com Ele. Por quê? Se nós analisarmos, eu não sei como foi o teu passado. Cada um tem a sua história aqui. Mas no momento que eu escolho Jesus, sabe o que acontece? Através da escolha por Jesus, eu posso restaurar
o meu passado. Eu posso renovar minha vida. Eu posso restituir coisas. A minha vida pode ser transformada, apagado todo o mal que foi do passado. Por quê? Porque Jesus faz isso. Quando eu escolho Jesus para viver como prioridade, para mim buscar Ele como prioridade, para escolher o melhor, quando eu escolho Jesus, a partir da minha vida começa uma nova história geracional. Não importa o que meus pais me fizeram, não importa o que a minha mãe me fez, não importa o meu passado. Eu, a partir de agora, começo a viver uma nova história em que vão ser beneficiados, benditos os meus filhos, a minha herança, os meus netos, os meus bisnetos. Então, mais do que nunca, a escolha de Maria aqui nesse primeiro texto, ela é fundamental. Agora, quando eu começo a viver uma vida com Jesus e eu fico meio que numa mediocridade de uma vida cristã, eu tenho que ter cuidado. Por quê? Porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E eles são opostos. E no momento que eu estou vivendo uma vida, com certeza a minha carne vai militar contra o espírito. E eu preciso, como é o tema da minha palavra, que eu preciso escolher alimentar o meu espírito. Então, não adianta eu dizer e vir nos domingos aqui no Castelo Forte e ouvir a palavra, se eu não tenho um dia a dia de relacionamento e de intimidade com Deus, com meu Pai. Eu preciso alimentar esse espírito para que esse espírito possa vencer a minha carne, que todo dia ela está latente. Ou não? Eu preciso quebrar. Mas isso é uma escolha. É escolha de novo que eu estou falando. E nós vamos falar muito sobre escolha aqui, porque o segundo texto que nós lemos, nós vamos ver um Deus mandando Abraão sair da terra dele, da parentela dele, e ir para uma terra que ele ia mostrar. E Abraão obedece em parte porque ele não era para ter levado o parente. Mas ele acaba levando Ló, que era sobrinho dele. E é por causa de Ló que eles têm um problema. Os pastores deles começam a brigar, eles começam a brigar. Mas Deus tinha mandado ele não levar Ló, e só. E aqui é interessante porque, por que eu digo de nós vivermos a escolher Jesus como prioridade? Porque aqui notem que Abraão diz assim para ele, Ló, nós somos irmãos, diz o texto aqui. Na realidade ele era sobrinho, né? Mas nós somos irmãos. Tu vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E é interessante que Ló, ele escolhe as Campinas do Jordão, que era uma terra maravilhosa, era uma terra regada. Era a garantia de safra boa. Mas só que ele olhava com os olhos humanos. Ele não sabia o que seria de Sodoma e Gomorra, que eram as cidades onde ficavam esse mesmo local. O que é ser Sodoma e Gomorra? E ele escolhe pelos olhos. E toda vez que nós escolhemos pelo nosso sentir natural, pela nossa natureza carnal, nós vamos ter problemas nas nossas escolhas. E o mais interessante é que Abraão, ele não escolhe. Ele dá oportunidade para Ló escolher. E quando nós estamos, porque Abraão estava no centro da vontade de Deus. Abraão estava obedecendo a Deus, apesar dos erros, como todos nós temos. Mas Abraão estava querendo viver uma vida obediente a Deus. Não é à toa que ele era o pai da fé. E aqui é chave isso aqui para nós, queridos, porque tem horas que eu não vou poder escolher.
Tem horas que as situações não vão me permitir escolher, mas no momento que eu estou dependente de Deus, colocando esse Deus em primeiro lugar na minha vida, Ele vai tomar as decisões por mim. Ele vai fazer as escolhas por mim. E olha o que aconteceu. Abraão vai para Canaã. Mas quem escolheu para Abraão Canaã? O próprio Deus. O próprio Deus. Então, o que eu quero compartilhar? Que as escolhas, quando nós fizemos, a importância de nós escolhermos diante da direção de Deus. Quando nós estamos dependentes de Deus, colocando Ele como prioridade, escolhendo Ele para ser o nosso número 1, quando nós não pudermos escolher, Ele escolhe por nós. Amém. É dependência. É dependência. E a pergunta é: o que tem motivado as tuas escolhas? Hoje, nós fazendo um balanço aqui, tu estás satisfeito com as escolhas que tu fizeste até aqui? Isso é óbvio que é para nós nos avaliarmos, porque se nós nos dermos conta, as áreas, como eu disse na nossa vida, tem áreas que eu posso ter escolhido bem, outras eu não foram legais, eu preciso restaurar isso. E hoje é a oportunidade de nós escolhermos restaurar, restituir, nos renovar em Cristo. Para viver um novo tempo, um novo momento. E saber que as minhas escolhas, elas precisam estar totalmente dirigidas pelo Espírito Santo, dirigidas por Ele, guiadas por Ele. Sabe por quê? Porque normalmente, quando nós fizemos escolhas, em momentos difíceis, nós escolhemos mal. Esse que é o problema. Quando nós estamos na pressão, quando nós estamos em momentos difíceis da vida, a melhor coisa é sair fora da situação e buscar Deus. Buscar Deus até Ele dirigir a tua vida. Até Ele te dar discernimento e sabedoria. Sabe por quê? Olhem só, em momentos de pressão, olha o que acontece com Esaú. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Só que Esaú era o primogênito. Então, Esaú era um homem da caça. Jacó ficava mais em casa. E certo dia, Esaú saiu para caçar e volta da caça, louco, morto de fome. E vê que Jacó estava fazendo uma lentilha. E ele diz: me dá, eu estou morrendo de fome. Me dá um pouco de lentilha. E Jacó não estava com pressão, não estava com problema. Jacó estava sem necessidade nenhuma, sem pressão nenhuma. E isso é chave para nós na vida, nos negócios, seja o que for. De nós estarmos escolhendo as coisas que nós precisamos sobre um olhar em paz, tranquilo. E Esaú troca uma primogenitura por um prato de lentilha. Algo que era uma bênção o cara ser primogênito. Era herança, a metade era dele, enfim, tudo. Benefícios mil. E ele escolhe por um prato de lentilha. E esse é o cuidado que nós precisamos ter nas nossas escolhas, de nós escolhermos não o imediatismo, e sim o longo prazo. De analisarmos o urgente e o importante. E é nisso que se nós analisarmos, a nossa vida é muito desse dia a dia corrido, da decisão, da paulada que eu preciso fazer, que eu preciso tomar, seja nos negócios, na vida, na família, não interessa. A nossa vida é muito corrida.
E esse é o pior momento, muitas vezes, para a gente escolher coisas que vão refletir amanhã ou depois. É só tu pegar uma pessoa que tem dívida, tá devendo, tá correndo atrás, e naquele momento de depressão, na dificuldade, ele vai para um agiota, que é a pior escolha que o cara pode ter. Por quê? Porque ele está pressionado. Ele está vivendo situações fora do padrão, e aí as atitudes, as escolhas são mal feitas. Sabe, todos nós escolhemos, desde o passado, por exemplo, escolher casar cedo, casar tarde, escolher ter filhos ou não, ter um ou dois, morar numa cidade X, escolher morar aqui, escolher morar ali, escolher a profissão. Tantas coisas. Mas o problema, o que nós precisamos entender é que muitas vezes nós não podemos confundir os problemas que normalmente acontecem com as escolhas que nós fizemos. Os problemas são inerentes da nossa vida. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Então, o problema não é as escolhas terem problemas. Por exemplo, eu sou casado, eu tenho problemas na minha casa. Pode ter. Mas não quer dizer que se eu ficasse solteiro, eu não teria problemas. Teria também, seriam outros, mas teria problemas também. As escolhas não é isso simplesmente, mas o que nós precisamos entender que as escolhas, elas são sementes. E que geram colheita. Elas são sementes e geram colheita. Essas diferenças de escolhas que eu faço e que nós normalmente fizemos, elas vão dar em algum lado, elas vão ter consequências. Por exemplo, eu estou precisando comprar um outro carro e eu tenho um orçamento para esse carro. Então eu botei um limite para comprar ele, de valor. Só que eu posso comprar um do ano X. Mas muitas vezes estou olhando, estou revisando, eu tenho vontade de comprar um 2023. Mas eu estou podendo comprar um 2021. E aí muda o modelo, é mais inteiro, enfim, uma série de coisas. Eu estou só... é um exemplo que eu estou dando real, né? Por isso que eu estou trazendo aqui. O que acontece? Eu posso forçar um pouco e comprar um 2023. Mas eu preciso saber que eu vou colher talvez algum estresse, eu vou colher trabalhar mais e mais, vou ficar preocupado, eu vou ter talvez alguma ansiedade, talvez alguma noite eu não consiga dormir. Por quê? Porque eu preciso pagar, eu tirei a mais do que eu podia. Mas se eu comprar um mais antiguinho, o que vai acontecer? Eu vou dormir tranquilo. Eu vou viver bem. Talvez eu não vá andar com um carro tão bom quanto eu queria, mas eu vou estar tranquilo. Vejam só que nós temos, na escolha, nós temos sementes que eu estou lançando. E eu vou colher o que eu quiser colher. Eu estou disponível. Isso que nós precisamos entender. Que apesar do Espírito Santo nos conduzir, nós temos o livre-arbítrio para decidir aquilo que nós queremos, mas nós precisamos entender que isso nós vamos colher também. Na vida, nos detalhes da vida, do teu dia a dia, da tua casa, do teu negócio, do teu trabalho, na tua viagem, não interessa, na tua saúde, é igual, querido. É igual. E uma prova clara disso são as noras da Noemi. Para quem não sabe, Abimeleque era marido de Noemi e eles tiveram 2 filhos e uma época eles foram para Moabe porque tinha seca, estava
fome, tinha fome em Israel. E lá os filhos casam e chega um tempo que os 3 morrem, o marido e os 2 filhos de Noemi. E fica Noemi com as 2 noras, Orfa e Ruth. Orfa escolhe voltar para a casa dos pais. Ruth escolhe seguir Noemi. E é interessante porque nós não sabemos o que aconteceu com Orfa, mas nós sabemos o que aconteceu com Ruth. E aí que eu começo a ver a semeadura de Ruth em ter ficado com Noemi. Porque ela diz assim, eu vou aonde tu for e eu vou e o meu Deus e o teu Deus vai ser o meu Deus. Há um lado, nessa palavra eu vejo assim na Bíblia, o teu Deus vai ser o meu Deus. Há uma entrega nisso impressionante. Uma dependência muito grande. E por causa disso, Ruth colhe o quê? Ser bisavó de Davi. E está na genealogia de Jesus. Só isso. Só isso. Por quê? Porque ela resolveu seguir ao Deus de Israel. Que não era a sua nação. Que não era o seu Deus. Escolhas, querido. Sabe que nós temos um passado. Né? Todos nós temos um passado. E muitos aqui podem ter tido um passado difícil. Pode ter tido uma infância problemática, problemas com os pais, pode ter tido problemas na caminhada em que traumas, feridas abertas ainda. Mas hoje eu queria que nós escolhêssemos viver uma vida com Jesus através daquilo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, dos versos 13 e 14, que ele diz, olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me do passado, do que ficou para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E aqui há um esquecimento literal e há um esquecimento também de saber que eu fui machucado, mas que é só uma cicatriz e que isso não me faz diferença. A importância disso nessa noite, que eu queria que nós entendêssemos, essa escolha é importantíssima para que nós possamos saber escolher a partir de agora, através do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus na nossa vida. E o apóstolo Paulo fala exatamente isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para a plena vocação de Deus em Cristo Jesus. Presente, agora, hoje, aqui, nós vamos adorar, celebrar esse Deus. O futuro nosso está em branco. Com Jesus é garantia de vitória. Não é ausência de luta, mas é garantia de vitória. Problemas nós vamos ter, mas vamos ter vitória. Ele diz que nós não somos vencedores, ele diz que nós somos mais que vencedores. Precisamos nos apropriar disso. Viver essa vida. Sabe, no momento que eu faço isso, eu busco ele em primeiro lugar e todas as outras coisas são acrescentadas. Nós precisamos, quando estamos assim, ser como aquela casa firmada na rocha, onde vem as lutas, vem os problemas, vem os rios, vem a chuva, vem o vento, e ela não é abalada. Essa é a casa que Jesus quer que nós sejamos.
Porque a tribulação vai vir, a dificuldade vai vir. Não adianta. Por isso que nós precisamos estar firmes na rocha. Porque se nós estamos na areia, nós sucumbimos. A vida não é fácil. Mas há um Deus que nos promete. E eu, quando vejo aquele texto que ele nos promete uma vida abundante, eu sei que tem vida abundante, eu vou buscar essa vida. Porque se ele diz que tem, é porque tem. E cada vez mais a gente começa a querer viver um novo de Deus. E há uma coisa que nós precisamos escolher, amados, aqui, é escolher depender cada vez mais dele. Amém. Quanto mais maduros em Cristo, mais dependentes nós vamos ser. Quanto mais dependentes, mais maduros nós vamos ser. Maturidade e dependência, elas andam juntas, são diretamente proporcionais. Então, o que é maduro, ele depende cada vez mais de Deus. E eu creio que talvez seja um momento de pensar um pouquinho. Eu queria que tu fechasse teus olhos. Começa a fazer uma retrospectiva das escolhas que tu fizeste até agora. Eu sempre digo que eu prego sempre... Quando eu vou pregar, eu prego para mim primeiro. Prego mesmo. E eu, esta tarde, eu estava preparando a palavra e estava pensando nisso. Para que eu não erre de novo as minhas escolhas. Ele está me dando a oportunidade de me restaurar aqui, de me renovar aqui, de redirecionar a minha vida. Eu queria, enquanto tu pensa, eu queria orar exatamente sobre isso.